Olá, sejam bem-vindos a este episódio de Com a Saúde Não Se Brinca, sobre cancro na bexiga, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Para nos falar sobre este tema, temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Mariana Malheiro, médica oncologista no Hospital Cufo Tejo e no Hospital São Francisco Xavier, e também responsável de investigação científica do Serviço de Oncologia Médica, também no Hospital São Francisco Xavier. Doutora Mariana Malheiro, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar por perceber o cenário atual. Que peso é que tem hoje o cancro da bexiga em Portugal? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Acho esta vossa iniciativa de louvar e é um gosto estar aqui a falar de um tema como este. Exatamente porque em Portugal é um cancro mais frequente do que aquilo que se pensa. É pouco falado, mas é frequente. As estimativas da Globocan, que é uma entidade internacional que estima os tumores em todos os países do mundo, é que em Portugal sejam cerca de 3.500 novos casos de cancro diagnosticados em Portugal. Portanto, 3.500 pessoas que têm cancro diagnosticado por ano, este cancro diagnosticado por ano em Portugal. E, acrescendo a isso, associa-se a uma faixa etária mais velha. É mais incidente, ou são mais frequentes nas pessoas com mais de 65 anos. Além disto, é um tumor que, além de ser tratado uma vez, muitas vezes tem que ser tratado segunda, terceira e quarta vez. Acaba por voltar a aparecer. Portanto, apanhamos várias fases da doença e acaba por ser um número maior do que aquele que se estima, ou pelo menos que se fala. E é por isso também que se diz que este tumor é clínica e financeiramente exigente, por estas questões todas? Exatamente, porque nós sabemos mesmo quando tratamos um tumor destes, a probabilidade de voltarmos a ter que tratar é grande, é elevada. E o tratar e os exames que têm que ser feitos existem sempre que o urologista possa estar presente para fazer as cistoscopias, que é um exame. Não posso dizer que seja um exame invasivo, mas é um exame que é preciso ser feito por um urologista e que permite ver como é que está a bexiga no seu interior. E, além disso, é preciso sempre um seguimento pela oncologia. Portanto, acaba por ter que ter um seguimento para ambas as especialidades e muitas vezes tem intervenções em várias fases da doença. E, portanto, acaba por ter que se tornar um tumor caro. E nós também sabemos que há uma predominância maior nos homens, maior que nas mulheres. Quais é que são aqui o papel dos fatores ocupacionais nesta questão da maior prevalência deste cancro nos homens do que nas mulheres? Pronto, o cancro da bexiga, o fator de risco mais evidente, e não há sombra de dúvida, continua a ser o tabagismo. Pronto. Portanto, os homens... Agora tem-se visto uma inversão, não é? Cada vez mais mulheres estão a fumar e cada vez se tem discutido mais isto. Mas sendo um cancro de pessoas mais idosas, o tabagismo continua a ser mais frequente nos homens e, sem dúvida, que é o maior fator de risco. Nós pensamos no tabagismo, toda a gente pensa no cancro do pulmão, da cabeça e pescoço e não se lembram do tabagismo como fator de risco para o cancro da bexiga. E acho que este tem que ser um alerta que tem que ser dado à população. Sim, porque nós, na verdade, também se fala pouco aqui. Talvez a comunicação, uma maior comunicação sobre este tipo de cancro possa ajudar esta população, porque lá está, é o que a doutora também acabou de dizer, nós falamos muito do cancro do pulmão, falamos muito de outros tipos de cancro, e se formos à rua fazer perguntas, o que é que acham, né? Quais é que são os cancros associados ao tabagismo, provavelmente a questão do cancro da bexiga não apareceria, portanto a comunicação precisa de ser mesmo reforçada neste sentido. Sim, Vânia, eu acho que ao contrário do cancro da mama, o cancro da próstata, do pulmão, exatamente o que está a dizer, nós temos muito mediatismo. Nós temos embaixadores, temos pessoas que assumem que tiveram aquele tumor e fazem por melhorar a qualidade de vida e melhorar os tratamentos e o acesso no cancro da bexiga. Eu não sei se por ser uma população mais envelhecida, se por ter que dizer que os sintomas urinários ainda são uma coisa muito pessoal. Se calhar a dificuldade em dizer que tem alteração ou que tem que ir à casa de banho muitas vezes ou que tem sangue na urina acaba por ser, pensando numa população envelhecida, pode ser um tema mais difícil de abordar. Há mais estigma, talvez, Sim. por causa da zona do corpo. Exato, a que se refere, não é? E acho que as duas coisas associadas e o facto de ser um tumor, se calhar, apesar de frequente, não tão frequente como é a mama ou a próstata, que nós sabemos que são mais frequentes, não é? Acaba por ficar um bocadinho mais esquecido, quer pelos próprios doentes, às vezes mesmo os profissionais de saúde, ao verem uma hematura, pensam logo em causas mais benignas. Então a gente pensa numa infecção urinária, se uma pessoa tiver hematura. O próprio doente também não vai pensar logo numa coisa negativa. Nós também tentamos ser um bocadinho positivos na nossa vida. E é o que eu costumo dizer. O que é frequente e o que não é, não é. E a verdade é que uma pessoa que recorre à urgência com uma hematura, tendo causas
benignas são as primeiras que são procuradas. Depois o doente até melhora da hematúria, não procura. A hematúria é sangue na urina, não sei se me expliquei, mas pronto, não esquecendo. Por vezes as pessoas desidratadas também ficam com a urina mais escura, que também pode mitigar ou parecer que é hematúria. Portanto, eu acho que estes atrasos todos e a desvalorização dos sintomas, não é pensando em causas benignas, primeiro o doente não conta, depois passamos às causas benignas. O atraso neste tempo faz com que muitas vezes os doentes cheguem até nós em estadios mais avançados do que aqueles que nós queríamos. Ainda, apesar de toda a evolução na tecnologia, toda a evolução na medicina, eles acabam por ser eles também de alguma forma, ao esconderem ou a não falarem dos sintomas, a atrasar a evolução da doença, claro, atrasar a intervenção na doença. Claro. Pronto, portanto, acho que sim, é preciso tirar completamente o estigma, é preciso falar mais, é preciso tentar de alguma forma tornar estes tumores tão normais, Sim. não é? Normal, como é a mama, como é a próstata, as pessoas têm este tipo de tumor e é preciso fazer mais por estes doentes. Sim. Acho que é um bocadinho por aqui. Porque, de facto, até nós melhorarmos esta comunicação e tornarmos o cancro da bexiga mais conhecido, podem, em último caso, salvar vidas e fazer com que as pessoas sejam diagnosticadas de forma mais atempada e, por isso, o tratamento também seja mais eficaz. Sem dúvida, Vânia, até porque há vários tipos de tumores de bexiga e quando nós falamos nos tumores iniciais, o tratamento é muito mais fácil de se realizar, com muito menos efeitos adversos para o doente e acaba por ser limitado no tempo. Quando os doentes chegam ao pé de nós com tumores muito mais avançados, nós já não podemos falar em estratégias tão... Ou mesmo que falemos em estratégias curativas, as taxas de recidiva são muito altas. A probabilidade de voltar a ter um cancro de bexiga ainda é alto. Portanto, quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor vai ser o tratamento que nós conseguimos oferecer e maiores taxas de cura vamos ter. Literalmente ainda falamos em cura. Nos estadios mais avançados é mais difícil, apesar de toda a evolução que tem havido. E até tem havido alguma. Sim, e precisamente sobre isso nós sabemos duas coisas. Sabemos que a mortalidade tem vindo a baixar, é uma coisa boa, mas também que a incidência se mantém. Portanto, o que é que está a correr bem para a mortalidade baixar e o que é que ainda não está a correr tão bem para a incidência se manter? Se calhar nós já tivemos aqui algumas pistas do que fomos falando, mas... É isso, acho que pegando em tudo o que estamos a falar até agora, eu acho que sem dúvida as nossas técnicas de diagnóstico são muito melhores, temos tido várias opções terapêuticas, tem havido uma evolução no cancro da bexiga, principalmente nos últimos anos, que era uma coisa que não víamos desde os anos 60 e agora nos últimos anos tem havido um investimento nesse sentido, o que é muito bom para nós que tratamos cancro de bexiga. Mas por outro lado, e exatamente, eu acho que o grande foco está aqui, se nós pensarmos na junção de pessoas de mais idade, que mais fumam, e geralmente as pessoas que mais fumam são as que têm menos literacia em saúde ou que estão em áreas mais rurais, com menos acesso à informação, e acesso a diagnósticos, acesso a médicos. Portanto, juntarmos isto tudo acaba por ser uma receita perfeita para que ainda existam muitos cancros de bexiga e por mais que nós tentemos chegar lá, conseguimos fazer o trabalho e diminuir a mortalidade, mas acho que temos um caminho longo pela frente, em prevenir, principalmente, em educar, prevenir e tratar mais cedo. Sim, a professora Cristina, que é a Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, ela diz muito que a literacia em saúde salva vidas e neste caso é exatamente isso, ou seja, nós temos, é o que a doutora dizia, temos aqui um conjunto perfeito para o desastre, ou seja, não só temos uma população envelhecida que fuma bastante, temos aqui as questões da baixa literacia em saúde e a juntar a isto tudo há muito estigma relacionado com a doença. Portanto, temos a receita perfeita. Se me permitir, ainda podemos acrescentar mais uma coisa, porque apesar de sermos um país pequenino, ainda há muita desigualdade de acesso à saúde. Não é? Além do acesso à informação dos doentes e da população em geral, o acesso à saúde ainda é desigual. Se nós formos pensar nas zonas mais rurais, não é tão fácil ter um urologista disponível como é ter numa grande cidade, não é? Certo. E isso faz... O acesso à parte económica também, não é? Se pensarmos nas zonas de mais agricultura, de pesca, pessoas com menos capacidade económica, é mais difícil terem acesso a determinadas especialidades atualmente. Certo. Portanto, acho que além da literacia aos doentes, aos profissionais, é preciso o próprio Sistema Nacional de Saúde ou próprias organizações governamentais terem alguma literacia na estratégia. Eu acho que é importante criar estratégias que sejam mais uniformes e que permitam melhor acesso a estes doentes. Temos muitas vertentes para falar. Sim. É complexo o tema, exige, lá está, uma resposta também coordenada dos vários agentes. E agora olhando para a Europa também, nós, Portugal comparado com outros países europeus,
Como é que nós nos posicionamos em termos de resultados? Estamos melhores, estamos piores, nós gostamos muito sempre de olhar para fora, como é que estamos? É assim, nos últimos 10 anos tem-se visto um decréscimo da mortalidade, foi exatamente o que disse. E em relação à Europa, Portugal, apesar de ser um país pequenino, dá muito acesso a medicação e a exames de diagnóstico aos doentes. Ao contrário do que se possa pensar e do que se possa falar, os nossos doentes, o facto de terem acesso ao Sistema Nacional de Saúde, têm acesso a muitas coisas a custo zero para o doente, não é? Portanto, apesar de tudo, nós posicionamos um bocadinho melhor do que a Europa, em termos de resultados, o que é bom, mas temos um caminho longo, porque além de termos muita inovação, e temos tido fármacos novos, agora fala-se muito aqui na comunicação social da imunoterapia, que parece que vai salvar efetivamente a imunoterapia. Tem um mecanismo de ação muito giro, porque ativa o nosso sistema imunitário para que seja ele a defender contra as células. Temos a junção da imunoterapia com quimioterapia para tentar colmatar o que a quimioterapia não fazia. Temos cada vez mais estudado os tumores quase até à ínfima parte para perceber se há alguma mutação que possa ter algum tratamento que o ajude. Mas, se eles continuam a chegar tardiamente, nós temos menos margem para poder atuar. Portanto, apesar de estarmos um bocadinho melhor do que a Europa, e é muito bom para o nosso país, acho que realmente temos que insistir muito no diagnóstico precoce e na prevenção. Ou seja, nós, apesar de, se calhar até em termos de tecnologia e em termos de inovação, existe a base, que é as pessoas chegarem atempadamente ao sistema e ao serviço de saúde para conseguirem este diagnóstico. E a nível destas novas terapias que a doutora acabou agora de falar, nós em Portugal temos acesso, ou seja, nós estamos também alinhados com este acesso europeu a estas terapias, ou como é que nos posicionamos em relação a isso? Olha, Wanda, temos estado. Pronto, demora sempre, e isso para nós, oncologistas, queremos tudo para ontem e queremos dar o melhor do que nós saímos, vamos a congressos internacionais, aprendemos com os melhores, nos melhores sítios, e depois acabamos por ter que esperar um bocadinho. Ainda há um atraso na aprovação dos fármacos nos Estados Unidos, geralmente é para a FDA, depois é aprovado na Agência Europeia do Medicamento, e mesmo da aprovação da Agência Europeia do Medicamento para nós podermos usar em Portugal, ainda vai um atraso. Nós tentamos, é o que eu digo, apesar de sermos um país pequeno, nós não somos dos países mais ricos da Europa, é um facto. E estes fármacos, a inovação é cara. Claro. Portanto, é difícil, não é? E ainda bem que a temos, mas é cara a inovação e temos que assumir isto. Portanto, são fármacos que há uns anos a quimioterapia era barata, cada vez mais os fármacos que nós temos usado não o são. Portanto, eu percebo que seja preciso regulamentar e perceber o que é que se pode dar prioridade ou o que é que se deve dar prioridade. Apesar de tudo, existem fármacos, e os da bexiga têm tido alguns acessos precoces, portanto, permitem-nos usar mais cedo, e eu acho que nós até vamos conseguindo acompanhar. Acho que os nossos doentes neste momento têm acesso a tudo o que podem ter no exterior, de uma forma ou de outra. Portanto, acho que dentro das nossas limitações, dentro de sermos um país mais pequeno, um país que não é considerado do topo da Europa, conseguimos oferecer aos nossos doentes tudo o que lhes é permitido. Sim, e é um bom insight também este que está a dar, porque nós tendemos sempre a achar que somos uns coitadinhos aqui na Europa e que não temos acesso a nada, e nem sempre isso é verdade, mas de facto lá está, como falávamos ainda agora, nós podemos ter acesso a tudo e mais alguma coisa que, se não existir este diagnóstico atempado, talvez a inovação valha ainda de muito menos do que aquilo que podia valer. E por isso nós já falámos aqui várias vezes sobre esta questão de garantir que tanto os profissionais como os doentes, os utentes, estão informados e estão capacitados para tomar decisões, mas como é que nós podemos fazer isto? Claro que isto não há uma resposta mágica em que nós fazemos uma coisa e já está, assim era bastante fácil, mas é preciso termos aqui algum caminho ou algumas ideias também que nos permitam ajudar tanto profissionais de saúde como doentes. É verdade, é uma questão. Ainda há muito pouca partilha de decisão entre os doentes e os médicos, não é? Acho que os doentes em Portugal ainda se limitam um bocadinho a aceitar o que o médico acha que é melhor, a partilha da decisão ainda é pouca, e acho que se nós conseguirmos de alguma forma aumentar a literacia, eu acho que campanhas educacionais são fundamentais. Acho que atualmente ter um embaixador na comunicação social, nas redes sociais, é uma coisa que é ótima. Nós vamos ver a mama, há muita gente que vem cá para fora, o cancro do testículo, há pouco tempo também tivemos um ator que veio dizer que tinha tido. Portanto, quando são estes, o Marco Paulo, durante anos, no seu
no seu percurso também foi aparecendo. E eu acho que o facto de termos uma pessoa com quem, ou que nós identificamos, não é, da nossa sociedade, ajuda muito a que se consiga começar a falar mais deste assunto. Depois acho que é mesmo importante criar mesas redondas, desmistificar, conversar, não criar tabus à volta do termo. Os sintomas não são um tabu, os sintomas são o que são, o nosso corpo é o que é, todas as partes do nosso corpo são importantes da mesma forma e não há que ter vergonha de falar. E além disso, eu acho que é importante também informar ou alertar, não é informar, porque eu acho que os médicos estão todos habituados a lidar com estas situações, mas alertar que se calhar um sintoma que se repete mais do que uma vez, se calhar já é importante pensar em outras coisas que não seja só o imediato. Portanto, estar atento para o diagnóstico diferencial de um sintoma que se repete. Eu percebo que à primeira a gente pensa logo em coisas benignas, tente tirar, os doentes até melhoram. Se repetir, se calhar investigar um bocadinho mais, porque se esse diagnóstico for feito mais precocemente, mais rapidamente chega a uma consulta de urologia e mais rapidamente entra no sistema para ser tratado. E acho que era o que eu estava a dizer, além dos doentes, além dos profissionais, também os órgãos, os governamentais, tentarem criar estruturas que sejam mais comuns a todos. Pronto. E acho que se passarmos por estes 3 níveis, não só pensar no doente ou no cuidador, pensar em todos os elementos da cadeia, podemos ter resultados muito melhores a longo prazo. E até resultados em cascata, ou seja, se até tivermos... porque depois isto, na verdade, é tudo uma consequência, porque os médicos, claro que estão sempre muito informados, mas a verdade é que também são impactados por aquilo que está a sair na comunicação social, por o que está a sair, ou por uma campanha de comunicação que esteja a ser veiculada pelas organizações governamentais. Portanto, aumentarmos a comunicação sobre este tipo de cancro lança questões. Toda a gente, exatamente. E se calhar, talvez até um médico, um profissional de saúde que tenha pensado ou desvalorizado de alguma forma, pode pensar se calhar 2 vezes porque viu determinada coisa e, ou seja, os benefícios são de facto para toda a gente que está envolvida. Que é um tumor que é difícil ter rastreios, não é? Nós sabemos que existem rastreios populacionais que estão estabelecidos. Este é um tumor que é difícil. Mas, se calhar, sabendo que é um senhor que tem fatores de risco, um homem, mais de 65 anos, alto fumador há muitos anos, que tem um sintoma destes até que se repete, vamos pensar nisto. E aqui até, por exemplo, os médicos de família são, muitas vezes, o primeiro contacto, não é? Porque a pessoa talvez vá ao médico e também são médicos que conhecem o histórico daquela pessoa, não é? Sem dúvida, são os médicos de família e os de urgência quando apanham o doente na urgência. Mas, sim, sem dúvida, para pensar noutras alternativas, será o médico de família que é a pessoa mais indicada. E como é que nós podemos também informar os doentes, mas sem os alarmar? Sem, no fundo, tornar agora, porque existe o 8 e o 80, não é? Uma desvalorização total, ou depois também passarmos ao ponto de qualquer coisa já é um motivo de alarme. Portanto, como é que se faz este equilíbrio que não é fácil? É a frase que eu lhe disse já há bocadinho. Há coisas que são frequentes e há coisas que são menos frequentes. E eu acho que nós temos que nos guiar sempre neste sentido, não é? É óbvio que nem toda a gente que vai ter uma perda de sangue na urina vai ter um cancro da bexiga, não é? Pronto, acho que acima de tudo é as pessoas estarem alerta para os seus sintomas. Depois de perceberem se os sintomas se repetem. Eu acho que um sintoma que se repete, esse sim pode ser um sinal para ir procurar um médico de família. Não é preciso ir para uma urgência a correr. Não é um dia, um cancro de bexiga, não é um dia que vai fazer a diferença. E se calhar marcar uma consulta e ser bem visto por um colega faz mais sentido do que ir para uma urgência, ser visto no correrio, que são as urgências, não é? Sem poder ter um acompanhamento adequado. Portanto, que fique claro que eu acho que não é um dia que vai fazer diferença no prognóstico da vida destas pessoas. E acho que pode ser mais bem visto e mais bem orientado. Portanto, não é de todo, não quero mesmo alarmar as pessoas, porque a hematuria não é sinal só de cancro de bexiga, é mais as pessoas se irem conhecendo e ouvirem o seu corpo e estarem atentos aos sintomas que têm e não terem medo de perguntar. Os médicos de família têm este papel, não é? Os médicos de família é suposto estarem connosco, é suposto saberem o historial da pessoa e da família, é suposto estarem disponíveis para fazer a prevenção e o diagnóstico. Portanto, se as coisas forem bem encaminhadas, consegue-se fazer isto. Portanto, não é um alarme, é só terem atenção e vá questionar. Esta questão que a doutora fala do questionamento e também da decisão partilhada é, de facto, talvez uma das questões mais importantes, porque isto também se consegue com uma maior literacia em saúde e com, por exemplo,
coisas como as que nós estamos a fazer aqui agora, para que as pessoas consigam estar mais informadas e depois também terem matéria para poderem perguntar e questionar junto dos seus médicos de família, que muitas vezes até podem naquele momento não estar não terem a resposta, mas irem procurar e irem saber mais sobre determinada questão, porque também não é fácil, são médicos que lidam com dezenas, centenas de questões todos os dias e portanto também não é fácil. Mas a informação é sem dúvida a melhor arma que as pessoas podem ter. E eu acho que é com isto também que nós conseguimos terminar este episódio aqui com uma questão muito interessante, que é: nós percebemos do que falamos que não basta nós inovarmos no tratamento, e já vimos que as inovações estão aí, e ainda bem, são muito necessárias, mas também é preciso inovar na forma como falamos desta doença e como abordamos esta doença junto do público, junto dos profissionais, junto da sociedade. E talvez seja esse o primeiro passo que nós precisamos de dar para dar ao cancro da bexiga a visibilidade que ele merece, e assim conseguirmos salvar mais pessoas e fazer com que os tratamentos e os diagnósticos sejam feitos de forma mais atempada. Eu, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, eu quero agradecer muito à doutora Mariana Malheiro por esta extraordinária conversa, porque acho que saímos daqui todos mais informados e também não alarmados, perceber, já sabemos o que é que devemos fazer em caso deste tipo de sintomas que já falámos, e também qual é que é o estado em Portugal em comparação com o resto da Europa. E também agradecer às Telas pelo apoio na organização e concretização do Com a Saúde Não Se Brinca sobre o cancro da bexiga. Até breve.